Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre campos conservativos e o Teorema de Stokes. Então a gente viu no vídeo passado como que a independência do caminho está relacionada com a existência de potencial para um campo conservativo e também que todo campo conservativo independe do caminho ligando dois pontos. Então aqui a ideia vai ser mostrar agora um critério mais concreto, né? Porque se você pensa a respeito, né, esse critério de tentar entender a independência do caminho é um critério não muito prático, né? Então, a gente agora vai ver um critério um pouco mais prático para campos que vão ser definidos em regiões de determinado tipo, né? Então, no caso, vão ser campos definidos em R2 e R3. Então, já é um critério mais prático que envolve o cálculo de certas expressões aí que aparecem justamente no Teorema de Green e no Teorema de Stokes. Então, aqui a gente começa, né, com essa situação, que a gente está com dois pontos aí, P0 e P1, você tem dois caminhos ligando P0 e P1, né, C1 e C2. Então, o fato de ser independente do caminho diz que a integral de um campo F ao longo de C1 e C2 são iguais. A gente pode interpretar essa igualdade, né, se a gente passa essa integral para o outro lado, né, e troca a orientação aqui da curva C2, então essa curva agora está orientada nesse sentido, então a gente chama ela de menos C2, então você tem agora C1 menos C2. C2 no sentido inverso. Então, o integral do seu campo ao longo dessa união é igual a zero, certo? Você pode escrever isso dessa forma. Então, independência do caminho, a gente pode entender como sendo justamente a integral ao longo de qualquer curva fechada, nesse caso aqui é C1 união C2, do campo ser igual a zero, né? Para qualquer curva fechada. Então é equivalente você integrar sobre dois caminhos distintos ligando dois pontos ou integrar sobre o caminho que é a união de um com o inverso do outro, né? Isso faz com que a condição de ser independente do caminho pode ser expressa como sendo justamente uma integral sobre curvas fechadas sendo igual a zero. Então é essa condição que a gente vê justamente como sendo a possibilidade de aplicar o Teorema de Green, certo? Por quê? No caso de campos agora em todo o R2. Né? Então, seu campo agora está definido todo o R2, então o que acontece? Para uma curva, né, para integral sobre uma curva fechada ser igual a zero, lembre que agora a gente pode usar o Teorema de Green sobre a região que essa curva engloba. Então aqui você tem justamente a expressão do Teorema de Green. Né? Então a integral sobre a curva vai ser a integral sobre a região dessa expressão aqui, que é a segunda componente derivada com relação a x e a derivada da primeira componente com relação a y. Então, a condição disso ser zero é equivalente, nesse caso, para toda a curva fechada, né, é equivalente à condição dessa expressão ser igual a zero. Certo? Então, o que a gente tem para campos definidos em todo o R2 é que se o campo está definido todo o R2, então ele vai ser conservativo se somente se essa expressão é igual a zero, certo? Justamente porque é a expressão que a gente integra pelo Teorema de Green para você obter as integrais sobre curvas fechadas. Então a gente dá um critério bastante prático para entender campos conservativos, né? Se ele está definido em todo o R2, basta você calcular essa expressão, se for zero ele é automaticamente conservativo. Em R3 a situação é análoga. Por quê? Se você tem aqui em R3 uma curva fechada, agora já não mais engloba uma região, mas você pode pensar na superfície que essa curva limita. Né? Aqui você tem várias possibilidades de superfície, mas você pode escolher alguma superfície que essa curva limita e aplicar agora não Green, mas Stokes. Então agora a gente está justamente com o Teorema de Stokes aqui, que diz que a integral sobre uma curva fechada é a integral do rotacional ao longo da superfície que essa curva engloba, certo? Então, para que as integrais sobre curvas fechadas sejam iguais a zero, para toda curva fechada, basta que a integral do rotacional sobre qualquer superfície seja igual a zero. Mas isso é equivalente a pedir que o rotacional seja igual a zero. Né? Então, se o campo agora, de novo, está definido em todo o R3, né, que no caso não é plano, né, todo o espaço R3, todo espaço R3. Então, vai ser equivalente falar que o campo é conservativo e pedir que o rotacional dele seja igual a zero. Então, isso é um critério
para saber se o campo é conservativo. Observa que, de novo, né, o campo tem que estar definido em todo o R3. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, no próximo vídeo. Mas por enquanto vamos só tratar de campos definidos em todo o R3. Vamos dar um exemplo concreto, onde a gente tem que calcular o seguinte, né? Você vai considerar esse campo, né? Então é um campo aí que você observa, está definido em todo o R3, né? Então F aqui, né? F está definido em todo o R3, porque as componentes aqui são polinomiais, né? Não tem nenhuma singularidade. E aqui o que você pede, né? Pede para encontrar um ponto na esfera, de modo que qualquer curva ligando a origem a esse ponto, a integral do campo seja igual a zero, certo? Então você tem que encontrar esse ponto na esfera, de modo que, quando você olha qualquer caminho ligando o zero a esse ponto na esfera, as integrais sejam iguais a zero, né? Então é claro que no caso vai depender do caminho, né? Isso é um indicativo de que esse campo deve ser conservativo, né? Então, de fato, se você calcula o rotacional do campo, né? Então aqui estão as componentes do campo, né? Então o rotacional aqui, você vai calcular a derivada com relação a y da terceira componente, né? Então esse cara aqui vai ser 2z, né? Com esse termo aqui, e aqui de novo 2z. Então quando você fizer a subtração dessas duas coisas, essa componente aqui dá zero. Mesma coisa aqui, né? Esse aqui não depende de z, então é zero. Esse aqui não depende de x, então é zero. E aqui você faz a derivada com relação a x, 2x, derivada com relação a y aqui, fica justamente, vem desse termo, né? 2x. Então você calcula aqui, é zero. Então rotacional é zero, como está definido em todo o R3, né? Então a gente dá justamente o critério, né? Então aqui, F definido em todo o R3 e rotacional do campo igual a zero, essas duas coisas juntas implicam que o F é conservativo. Muito bem. Então, sendo conservativo, o que a gente pode fazer? Bom, para calcular a integral de linha de um campo conservativo, basta calcular o potencial. Então, vamos fazer isso na próxima página. Aqui você tem que achar o potencial. Então você tem que calcular uma função cuja derivada com relação a x é isso, derivada com relação a y é isso, e derivada com relação a z é isso, né? São as componentes do campo. Então vamos começar por essa aqui, né? Se você integra com relação a x, né? Então você vai ter um candidato a potencial aí, né? Você tem integral com relação a x aqui, vai aparecer x ao quadrado y, mais x ao quadrado, certo? A integral de 2x aqui. Mais uma constante, que tem que ser uma constante com relação a y e z. Certo? Bom, então esse aqui é o nosso candidato a potencial. O que ele tem que satisfazer agora? Bom, a derivada com relação a y dele tem que ser isso, né? Então se a gente iguala isso, a derivada com relação a y do candidato, bom, a derivada com relação a y do candidato é x ao quadrado, certo? Mais zero, mais a derivada de c com relação a y. Bom, você corta esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, então você acha que a derivada de c tem que ser justamente isso. Então, integrando com relação a y, né, então agora c de yz tem que ser igual a y ao cubo, certo? Y ao quadrado mais z ao quadrado y. Mais uma constante com relação a z, certo? Porque justamente é a variável que está faltando aqui. Finalmente, você deriva, mais uma vez agora, né, substituindo o candidato a potencial aqui nessa expressão e derivando com relação agora a z, o que você tem? Esse lado aqui é zero, mais a derivada com relação a z do c, você obtém daqui. Vai ficar 2zy, certo? Vem desse termo, mais o c' de z. Então aqui, né, você corta esse 2ey com 2ey que vem daqui, sobra 2z. Então você obtém que o c' de z
tem que ser 2z, e daqui sai então que o z tem que ser z ao quadrado mais alguma constante, que a gente pode escolher como sendo zero, né? Então aqui a gente achou, né, encontramos o potencial como sendo, né, x ao quadrado, y mais x ao quadrado, mais, vamos substituir aqui a expressão do c de yz, mais z ao quadrado y, mais z ao quadrado. Então, vamos escolher já a constante, a gente pode escolher essa constante, né, como sendo zero. Então vamos escolher a constante como sendo zero. Então aqui você pode colocar em evidência, né, por exemplo, aqui você tem o x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Vamos repetir ele aqui. Coloca agora o y em evidência, né, mais y, e você obtém de novo x ao quadrado mais y, né, ao quadrado mais z ao quadrado. Então aqui fica justamente y mais 1, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Então, uma vez que a gente acha o potencial, né, o que você quer? Você quer calcular as integrais sobre qualquer curva que liga o zero a um ponto da esfera. Bom, mas um ponto da esfera, né, satisfaz isso aqui é igual a 1. Né? Então, o que acontece? Esse cara aqui vai ser, né, o potencial no ponto final, que seria o ponto da esfera, né? Lembra que a gente está calculando uma curva, né, que liga o 0, 0 ao ponto Q, né, pertencente à esfera. Então, justamente, vai ser o potencial no ponto final, que é o Q da esfera, menos o potencial no ponto 0. Então, aqui 0, 0, 0, né? Então, aqui, substituindo 0, 0, 0, vai dar 0 esse cara aqui. Então, fica simplesmente o F no ponto da esfera, onde justamente satisfaz isso aqui igual a 1. Então, fica simplesmente y mais 1. Né? Então, você gostaria que isso fosse igual a 0. Né? Esse ponto aqui é o ponto, vamos dizer, né, XYZ pertencente à esfera. Então, aqui, esse aqui é como se fosse o y, né, do ponto Q. É um ponto que a gente quer determinar. É a incógnita do nosso problema. Bom, mas então o que acontece? Isso simplesmente satisfaz essa equação aqui. Né? Portanto, a componente y desse ponto, y deve ser igual a menos 1. Bom, mas só tem um ponto na esfera que satisfaz o y dele ser igual a menos 1. É o ponto, né? Se você quiser, você pode fazer, né? Isso aqui na esfera significa que o x ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais z ao quadrado tem que ser 1. Então esse cara corta com esse. O x ao quadrado mais z ao quadrado tem que ser 0. O que importa é que o x igual a 0 e o y e o z igual a 0. Então o ponto Q é o único ponto da esfera que tem y igual a menos 1. 0, menos 1, 0. Então essa é a resposta do exercício. Certo? Então no próximo vídeo a gente vai ver como que essas regiões do plano e do espaço, né, podem se comportar, né, para a gente ter ainda esse critério valendo. Né? Então a gente vai ver algumas condições aí, algumas coisas mais técnicas no próximo vídeo.